Fala aí, Cestiners! Tudo bem, pessoal? Eu sou a Bruna, do RH, e hoje os nossos convidados da live é o Eduardo e a Regina. Sejam muito bem-vindos. Como vocês sabem, fazem parte do nosso time de diretoria. E hoje estão aqui para bater um papo conosco e falar um pouquinho sobre a retrospectiva de 2022, assim como as expectativas para o ano que vem. Estamos muito ansiosos para falar com vocês sobre esses temas. São assuntos que vieram de demandas dos nossos convidados e dos nossos ouvintes. Então, gostaria muito que vocês trocassem esse papo com a gente hoje com muita leveza, sintam-se à vontade, não se preocupem, o pessoal não vai pegar pesado com vocês nas perguntas, eu garanto, né? Todo mundo aqui é muito bonzinho, então vamos lá. A primeira pergunta é para vocês dois, tá? Então, prioridades aqui das damas na hora de responder. Regina sempre primeiro. Como que vocês veem o ano de 2022 para a Cestine, né? Como que vocês conseguem enxergar sobre toda a construção que foi feita, todos os desafios, as mudanças, que não foram poucas? Não foram poucas mesmo. Estava, inclusive, batendo um papo esses dias com o Edu, com o Alexandre, também com algumas pessoas do nosso time, porque agora a gente está planejando já o 23, 24, 25, 26, e a gente também estava fazendo uma retrospectiva de quando a gente começou a planejar o 22, lá em setembro, outubro e novembro de 21, e a gente tinha muitos receios. Nós estávamos saindo de quase 2 anos de pandemia, e, principalmente, a gente estava muito inseguro. Nós, enquanto diretoria, estávamos inseguros. Estávamos inseguros porque a gente contava ainda com muitos fatores externos que não passavam a menor segurança. Então, uma oscilação, uma variação cambial extremamente agressiva. Tinha ainda muitas províncias na China que continuavam com lockdown no momento em que a gente estava fazendo as nossas compras, reprogramando o nosso 22, desculpa. Mas eu acho que o que foi mais importante, quando a gente terminou de desenhar o nosso planejamento para 22, a gente fez uma conversa aqui, abrindo o jogo, né, já falando um pouco de transparência, eu, o Edu e o Alexandre, e a gente teve que, reorganizar as nossas possibilidades. A gente tinha que voltar a acreditar, ou acreditar com muito mais força, porque o ano de 22 seria extremamente desafiador. E a gente passou, acho que algumas semanas, né, Edu, discutindo isso, o que cada um acreditava, o que cada um não acreditava, o que a gente dependia dos fatores externos que poderiam corroborar ou que poderiam destruir os resultados planejados. Mas eu acho que um ponto principal foi num dia em que o Alexandre puxou essa conversa e a gente saiu com a certeza de que tudo ia dar certo. Assim. A gente, mesmo com as escolas ainda part-time fechada, mesmo sem a gente ter conseguido reestruturar 100% a parte financeira da empresa, a gente saiu daquela reunião com tanta segurança, com tanta certeza, com tantas possibilidades que daria certo no ano 22, e aí as coisas se tornaram mais fáceis. Mais fáceis dentro de nós, mas não mais fáceis no dia a dia, porque a gente tinha que imprimir isso dentro da companhia, né? Tinha que trazer as pessoas para o jogo, tinha que demonstrar a nossa capacidade de retomar um mercado que já foi nosso, porque nós já tivemos esse mercado, não era um mercado novo, era um mercado que já foi da Cestine. Então, a gente tinha que retomar esse mercado, mas acertando muito mais coisas, tendo mais qualidade nas informações, sendo mais assertivo e mais rápido nas decisões. E foi isso que a gente fez. Do começo ao fim, ainda não é o fim, né? O ano Cestine acaba só em janeiro, né? Temos ainda o final de dezembro, que está desafiador, o começo de janeiro, mas eu acho que algumas coisas do ano 22 foi, para a gente, enquanto gestão, foi da água para o vinho, assim. A forma que a gente decidiu
tornar as nossas dores, as nossas fragilidades, a nossa condição científica e matemática clara para os nossos colaboradores, a gente percebeu o retorno disso com muita velocidade. As pessoas começaram a fazer mais parte das nossas dificuldades, começaram a interagir mais entre as áreas. Então, eu acho que isso nos ajudou muito a entregar um ano, não sei se a gente já falou ou não falou, mas um ano em que a gente dobra o resultado com muito mais rentabilidade que a Cestini já viu na vida. A gente vai entregar um ano com o dobro de receita, com quase 10 pontos a mais em rentabilidade e ainda, obviamente, sofrendo com todos os fatores de 2 anos pós-pandemia. Mas agora, esse ano, definitivamente, a gente faz o nosso planejamento com menos insegurança. Agora a gente já partiu do começo do planejamento para 23 totalmente seguros, né? Então, se eu pudesse resumir o 22, foi desafiador ou deliciosamente desafiador. Foi deliciosamente desafiador esse ano para todos nós. E para nós como profissional também, né, Edu? Tem um ponto que a gente falou muito e que a gente precisou muito da RH no começo do ano, depois de fechar o planejamento, que os nossos colaboradores também estavam inseguros. Muito. O nosso time tinha passado por momentos extremamente difíceis, né? Nós, enquanto seres humanos, perdemos pessoas, perdemos familiares, estávamos preocupados com a empregabilidade, estávamos preocupados com a continuidade da Cestini. Então, a gente teve que trabalhar não só com os processos financeiros, matemáticos e controles, mas, principalmente, unir forças para também cuidar dos nossos colaboradores, para que eles tivessem a certeza da continuidade e da agressividade que iríamos ter esse ano. E no final do ano a gente entrega, né, Edu? Dobro de faturamento. Primeiro, assim, com um sorriso no rosto. Dizer que a Regina é uma cara de pau. Ela é. Porque ela disse assim, não vou conseguir fazer essa entrevista, fico nervosa, tudo mais, e ela chega e faz Mas eu escuto depoimento isso desses, em todas as né? convenções, toda vez que ela tem que falar em público. Mas o que eu acho que... Quando você me pergunta como é que foi o ano, eu dou um suspiro, assim, porque foi trabalhoso, né? Então, a gente chegar aqui foi muito trabalhoso. É muito trabalho, muito retrabalho, mas em função de uma coisa que a gente se colocou como objetivo, que era dobrar de tamanho, né? E dobrar de tamanho de 2020 para 2021, como a gente fez, não era grande mérito, porque assim, não tinha consumo em 2020, né? Mas aqui a gente está dobrando de tamanho em relação a 2021 em relação a 2019, antes da pandemia. E dobrar de tamanho, que é um crescimento de 3 dígitos, assim, empresas de bens de consumo, assim, é difícil ouvir história de uma empresa de bens de consumo que dobrou de tamanho. Uma startup, uma empresa de tecnologia dobra, né? Porque o vento está muito a favor. O que a gente fez aqui foi conquistar muito o mercado. Não, e veja bem, é um segmento totalmente atrelado a turismo e a escolas, que foi o grande problema devido à pandemia, né? Então, exato, não é só uma empresa que dobrou de tamanho, é uma empresa que tinha quase chance zero de vender e dobrou de tamanho. Mas assim, 2022 já tinha voltado, né? Então, o segmento já tinha voltado. Aqui foi conquista de mercado mesmo. Então, a gente conquistou o mercado. E esse grupo todo tem que estar orgulhoso do que fez, porque qual é a empresa que dobra de tamanho do ano para o outro? É claro que quando você foca em crescimento, você também não consegue ter o mesmo foco em processos. Sim. Então, isso acontece numa startup. Quando a gente olha a startup está crescendo, mas deixa um monte de furo no meio do caminho. Isso é muito comum. E aqui a gente também deixou, a gente teve retrabalho. Isso foi em função de que a gente precisava aproveitar a oportunidade de mercado, porque estava ali e a gente aproveitou. A consequência disso é que tem muita coisa também que ficou no meio do caminho, que a gente agora, para 2023, vai ter que começar a ajeitar. Né? Então, assim, muita gente trabalhou a mais do que precisava, trabalhou, às vezes, até da forma errada, porque agora é o momento da gente ter ajuste fino para o próximo ano. Sim. Né? E o ano passado, esse ano que passou, foi loucura. Então, vou dar um exemplo. A gente saiu de uma feira escolar com muito mais pedido do que a gente imaginava. E a gente disse assim, vamos pedir mais 10 milhões de reais, porque tem 10 milhões de reais aqui, a gente pede.
tem um risco. E se atrasar o container, o que a gente faz? A gente está chegando em dezembro, o container atrasou. Nós estamos nos escabelando para na última semana de dezembro faturar todo volta às aulas. Tá todo mundo trabalhando mais, mas assim, ou era o momento de a gente apostar e dizer assim, nós vamos dobrar de tamanho, ou a gente, não, vamos pensar em processo agora, não, agora é a hora de aproveitar. E está sendo um ano maravilhoso. Então, assim, a gente tem que, como time, encher o peito e dizer assim, nós estamos transformando a história de uma empresa. Isso é muito legal. Eu lembro quando eu cheguei aqui, agora ouvindo você falar, Edu, que eu falei, não lembro se foi entre nós, enfim, que aqui tinha um mato tão alto, né? Que tinha tantas possibilidades. Eu sempre usei esse termo, né? Porque quando eu olhava para a Cestina, eu falava, cara, tem tanta coisa para a gente fazer, tem tanta experiência adicional que a gente pode propor para o nosso consumidor, tem tanta coisa legal que a gente pode falar para os nossos colaboradores, tanta coisa legal para o Multimarcas, para o Varejo, para o Ecom. Passando um 22, eu acho que o mato está um pouco menor. Eu acho que a gente fez coisas gritantes, coisas importantíssimas e que eu não quero que a gente esqueça, sabe? Eu não sei, e algumas pessoas não gostam que eu fico falando, não, mas a gente fez isso, a gente fez isso. Cara, eu acho que a gente tem que falar, eu acho que a gente tem que conquistar, a gente tem que comemorar cada pequena conquista. E esse ano foi o ano inteiro de pequenas conquistas, que a soma delas nos trouxe o dobro de resultado. Né? Isso, assim, às vezes eu falo com amigos, eles perguntam, mas como é que vocês fizeram isso? Não tem uma explicação. Não tem, cara. São várias, né? São várias em todos os canais, em todas as áreas, assim, é uma conjunção que resultou nisso que a gente está vivendo. E uma conjunção de pessoas, né? Porque se nós não tivéssemos estas pessoas que estão aqui conosco hoje, sem dúvida, nada disso seria possível. Isso é legal. Nós vamos até atrapalhar o roteiro da entrevista. Tudo bem, não faz isso, Edu, que eu adoro. Agora nós vamos falar de pessoas. Assim. Vamos. Eu acho que a gente conseguiu nessa empresa, em termos de unidade, em termos de aproximação, de quebra de barreiras, de todo mundo entender que é uma Cestine só, é isso de fato que está gerando o nosso resultado. Quando eu vejo, por exemplo, uma Andresa, que é do financeiro, que é uma área de apoio, ela vir com o olho brilhando quando a gente atinge uma meta, assim, isso é muito legal, porque mostra que a empresa toda está voltada para o mercado. Né? E isso faz toda a diferença. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tinha, porque quando a gente chegou, era uma empresa totalmente dividida, com muitas barreiras, e esse era um desafio meu e da Regina principalmente, porque primeiro a gente tinha que se aproximar, porque a gente acaba sendo o reflexo para a organização inteira, é assim que funciona. Né? E somos diferentes, né, Edu? A gente falou isso em algumas vezes. Eu e o Edu, a gente também teve que se encontrar no que a gente tinha como propósito igual, porque todo o restante também somos diferentes. Sim. Mas com o tempo a gente entendeu que, assim como os nossos colaboradores, tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem ter crenças diferentes, porque nós nascemos em ambientes diferentes, isso tá tudo bem. Mas até a gente encontrar que, apesar das nossas diferenças que se tornam gritantes nas nossas reuniões, e isso é bom também para a companhia, é que a gente tem um único propósito. E o nosso propósito é ver essa empresa fazer o que está fazendo. Dobrar de resultado, triplicar de resultado, ter colaboradores mais motivados, mais engajados, brigar pelo aquilo que acredita, não só fazer porque é o que tem que fazer, é discutir mesmo. Então, eu acho que isso foi muito, muito gratificante. A gente entender que tá tudo bem as nossas diferenças. Né? E teve uma coisa que fez diferença nos últimos meses, que foi a nossa reunião gerencial. Verdade. Quando a gente coloca todo mundo na mesma sala e começa a discutir resultado, começa a discutir o que precisa ser feito, basicamente o que eu e a Regina fizemos, nos aproximando de um objetivo só, aconteceu com os gerentes também. Porque então, você coloca todo mundo olhando numa mira só, né? E aí eles começam a ver
como é que é a casa do outro, né? Porque assim, é normal do ser humano dizer assim, pô, o cara não fez aquilo, pô, eu tô me matando aqui. O cara não faz nada. Chega na área dele, ele tá lá sem fazer nada, né? E quando a gente começa a ter a empatia de entender que o outro também tem uma casa que tem um monte de problema e tem que resolver, ao invés da gente falar mal, a gente vai lá e vai dizer assim, putz, como é que a gente pode fazer isso junto? Como é que Né? eu posso te ajudar? E eu acho que isso começou a movimentar a empresa. Assim, eu falo muito para minha turma que e-mail só afasta, uma conversa aproxima. Então a gente fazer esse tipo, se não é formalização, mas a gente fazer conversas por e-mail, onde começa a ter um e-mail depois do outro, e aí aquilo vira uma fila, e aí isso vai afastando as pessoas. Sim. E é importante entrar nesse assunto. Chega lá e liga, chega lá e faz um Teams, Sim. chega lá na mesa e conversa, porque assim, isso acaba aumentando primeiro a confiança entre as pessoas, e para mim confiança é velocidade, né? Você consegue velocidade Sim, na pegando solução. um gancho desse assunto, é algo que a gente tem percebido bastante. O modelo híbrido, ele foi muito importante para a empresa e para os colaboradores, principalmente, porque a qualidade de vida de todos melhorou muito, né? Então, o reflexo disso foi positivo para a vida das pessoas. Mas quando nós olhamos ainda para o ambiente corporativo, como uma empresa, a comunicação entre as áreas, ela ainda é difícil, porque muitas vezes você está em casa, então é mais prático passar um e-mail e ficar naquele tópico trocando vários e-mails. E eu sinto que a gente ainda precisa evoluir um pouco com relação à comunicação no tato mesmo, assim. Liga pro cara no Teams, passa um telefone. A gente perdeu o hábito de ligar por telefone, parece um insulto, né? O telefone toca e fala, mas quem é? Tá doido? Tá me ligando? Por quê, né? Por quê? Qual o seu problema? Manda um áudio. Tô devendo. Tô devendo. Né? Mas acho que vale a gente também tocar nisso, porque às vezes a gente se prende muito nesse processo de e-mail e isso não só dificulta, porque de repente a interpretação ela é distorcida, mas também afasta um pouco, né? E aí falta um pouco dessa aproximação. As pessoas não se conhecem tanto, a gente tem tantos novos talentos que começaram na empresa, que ainda não conhece todo mundo. Hoje mesmo, assim, como a maioria está aqui, tô vendo tanta gente nova e aí o pessoal começa a se conhecer aqui. Então, de repente, esse incentivo, né, de se comunicarem mais pelas plataformas do Teams, e claro, tem que ter uma formalização por e-mail no final para não deixar nada passar em branco. Sim. Mas é uma sugestão, uma dica para que a gente reforce. É um call de 3 minutos que às vezes poupa 8 e-mails. Né? 8 e-mails que cansam, né? Que cansam. E que afasta. Sim. E ainda nessa linha de crescimento, né? E de todos os resultados alcançados em 2022, é nítido que muito disso foi reflexo de novidades, né? De projetos novos que a gente trouxe, e tanto em produto, marketing, enfim, em áreas que apoiam essas outras áreas comerciais. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. A gente teve um recente projeto que foi o Urban. Poucas pessoas conheceram de perto, mas conseguiram, né, se inteirar um pouquinho. Então, a gente queria tocar nesse assunto com vocês, entender como que isso refletiu e o que vocês entendem para o fortalecimento da marca. Tá bom. A voz é sua agora. Vamos lá. Eu queria separar essa resposta em duas. Tá? Primeiro, falar um pouco de produtos e licenças. Né? A gente veio com muita licença. Para quem conhece a história da Cestini, a Cestini era a empresa do mercado, um crescimento muito baseado em licenças, então todas as licenças de Marvel, Disney, DC e tudo mais, era tudo Cestini basicamente. E com isso ela virou líder do mercado. A partir do momento que a gente abriu mão das licenças e a gente começou a abrir lojas, o que aconteceu foi que o mercado multimarca ele viu muito mal isso. Essa ciumeira é normal em qualquer setor. Então, quando algum líder abre marcas, existe uma ciumeira do mercado multimarca, diz assim, agora estou com um concorrente. Com isso, acabou tendo uma queda muito grande no faturamento do multimarcas. Né? Então, a licença ela tem uma importância estratégica, primeiro, para a gente resgatar essa posição no multimarcas, porque aqueles clientes que não compravam mais Cestini, eles passam a querer Cestini porque eles precisam daquela licença. Então, assim, tem uma licença Minecraft, vou ter que abrir de novo para Cestini. E no momento que abre, a gente volta com o relacionamento, a gente começa a vender produtos Cestini também. Então, tem essa importância estratégica de reconquistar clientes. Né? E a outra importância é aumentar o faturamento, porque, sem dúvida, são produtos com alta rentabilidade que trazem faturamento. Além disso, a gente sempre foi considerado no mercado, e a gente ainda é, uma empresa que entrega produtos
diferenciados da concorrência, de valor agregado. O trabalho dos designers que a gente tem é fantástico, né? Quando a gente fala de... Eu sou fã. Então, é muito diferente do que a concorrência faz, né? Eles pegam a essência da marca ou a essência da licença, trabalham detalhes em que não é comum a gente ver no mercado. E com isso, assim, no momento que a gente volta com a licença, a gente volta com o Cestine e vai vender Cestine igual. Então, assim, tem essa parte toda de novidades e a gente está trazendo muita novidade. Agora a linha PET vindo para o varejo, isso é muito legal, é um produto diferenciado. A gente já tem vários influenciadores que estão recebendo, e estão postando e estão adorando. Mas tem uma outra parte, aí falando um pouco de Urban, e o Urban tá nascendo, tá? Porque o Urban não é uma ação, o Urban é um movimento que deve ficar por muito tempo, né? E aí explicando um pouco o porquê, porque quando uma marca está no mercado, a partir do momento que ela tem o básico, que basicamente é um ingresso para entrar no jogo, é produto de qualidade e acessibilidade, tá? E você tem que achar essa marca. Então isso aqui é o básico, né? Com isso ela é uma marca que passa a ser considerada pelo consumidor, porque ela tem um produto de qualidade e ela pode ser encontrada no mercado, ela passa a ser considerada. Tem uma nova fase, um novo degrau que eu quero ser a marca preferida, né? Para ser uma marca preferida, você tem que pular um degrau. Aí você tem que ter produtos atrativos, bonitos, você tem que ter um trabalho muito bom no ponto de venda, você tem que ter um atendimento bom. E aí o cara começa a dizer assim, pô, mas entre essa marca e essa, eu prefiro o Cestine porque por causa disso. Você agregou valor, você não tem só o básico, você tem um pouco a mais, né? Agora, o outro degrau, que é o mais difícil de todos, é importante que entre a marca considerada e a marca preferida, com isso você consegue cobrar um pouco a mais. Uhum. Então você consegue ter mais rentabilidade do que o mercado. Agora, o outro degrau é a marca desejada. Aí não é fácil, né? Aí não é fácil. Por quê? Porque é aquela marca que diz assim, eu sempre sonhei em ter essa marca. E isso são poucas que conseguem, né? Você tem uma Apple, você tem uma Nespresso, você tem uma Natura, você tem algumas marcas que conseguem. Como fazer isso? E aí que entra a ideia do projeto Urban, né? Porque o Urban, na verdade, o que a gente quer fazer do Urban é um movimento artístico onde você tira uma tela da parede e você leva isso para a rua, que é uma tela de artista, né? A partir do momento que você trabalha com um produto que é totalmente diferenciado, que é um produto que é único e exclusivo, e você distribui para primeiro celebridades, que é o que a gente vai fazer agora, e a gente está hoje com... Acho que aqui nessa sala aqui deve ter umas 30 malas, e a gente vai distribuir para celebridades, então a gente vai ter gente assim... que tem 15, 20 milhões de seguidores, vai receber uma mala de um artista, uma mala Cestine Urban, vai dizer, nossa, e vai postar. Com isso você começa a, num grupo de influenciadores, que é esse topo de pirâmide, você começa a projetar a marca Cestine como uma marca descolada, como uma marca que pensa diferente, como uma marca moderna, como uma marca inovadora. É um outro posicionamento, né? E aí você começa aí quem não prestava atenção a Cestine diz, olha só. Ou sim, quem já gostava disse assim, olha que a Cestine está falando, isso gera uma identificação. Né? Além de valorizar todos os artistas que estão por trás disso. Perfeito. Né? Então, e aí é um movimento que é justamente isso. Você está como marca valorizando um grupo que, querendo ou não, esse grupo de artistas hoje tem dificuldade até de rentabilizar o seu negócio. Sim. Você está dando uma outra oportunidade. Então, a gente começa com poucos artistas, a gente começa a ampliar depois para mais artistas. Então, o que a gente chama, tem os influenciadores que vão fazer essa imagem, mas também tem os que a gente chama de first movers, que são os caras que olham os influenciadores, que aí vão querer depois comprar essa mala, e você vai ver gente no aeroporto cada vez mais descolada usando o Urban. E vão dizer assim, pô, mas isso aqui é Cestine. E aí a gente começa a entrar numa etapa de valorização de marca. É claro que para ser uma marca desejada é um trabalho de anos ou é um trabalho de quem tem muito investimento em marketing, que não é o nosso caso. Então é uma forma com o Cestine Urban de a gente começar esse movimento, ser uma marca, passar a ser uma marca mais desejada.
Quando você é uma marca mais desejada, a gente sabe quanto que uma Apple cobra mais, quanto que uma Nike cobra mais, quanto que um Nespresso cobra mais, e aí isso tudo é mais margem, isso tudo é mais rentabilidade para a empresa. Esse que é o caminho. E aí eu entendo que uma vez que a gente começa a fazer essa aposta, né, de um projeto tão magnífico, inclusive, a exigência desse consumidor também é diferente do que a gente está acostumado. Então, esse atendimento na ponta também tem que sofrer algumas mudanças, né? Para melhor, claro. A gente já atende muito bem o nosso cliente, nosso consumidor, mas eu acredito que esse movimento todo ele tem grandes reflexos no atendimento, na área de treinamento, no varejo, no atacado. Então, como que vocês encaram esse novo modelo? O que a gente espera de mudanças com esse olhar? Sim. Esse ano a gente debateu bastante e eu também não gosto de perder a experiência do passado, em que a Cestini sempre foi, e aqui eu estou falando especificamente do varejo, sem dúvida nenhuma a loja de viagem, né, o monomarca viagem, que tem a melhor experiência para o consumidor. Assim, eu tenho muito orgulho e antes de eu chegar aqui na Cestini, eu já via isso nitidamente nas nossas lojas. Mas com o tempo e com tudo que o mercado e tudo que o consumidor passou a exigir do varejo como um todo, né? E a gente pode citar N exemplos, como a própria farmácia, né? Que antigamente você ia na farmácia para comprar remédio, hoje em dia você compra tudo. Você esquece do remédio, né? Então, isso é muito reflexo da exigência do nosso consumidor. E a gente veio percebendo isso a médio e curto prazo, que as nossas lojas também começaram e os nossos concorrentes também começaram a se importar mais com o atendimento, a utilizar os nossos motes de bom atendimento também nas lojas ao redor, né? Nós somos precursor, acredito que sim, a gente tem um atendimento diferenciado, acredito que sim, mas as lojas que estavam ao lado também passaram a ter isso. Sim. Porque não é o nosso consumidor que está mais exigente. Nós, enquanto consumidores, estamos muito mais exigentes. E foi aí que a gente percebeu a necessidade de dar mais um passo, de novamente ficar à frente do mercado em relação a isso. E a gente vem discutindo, este ano é um ano super importante para essa mudança, já começamos todos os desdobramentos internos em tentar fortalecer uma venda menos técnica e mais consultiva. Então, vocês não vão dizer das características que são tão bem elaboradas e desenhadas pelo nosso time de designers, que eu também sou fã. Vocês vão deixar de dizer e contar isso para o consumidor? Não. A gente vai continuar dizendo as características, a importância, as novidades, porém, para o consumidor que precisa daquela característica, para o consumidor que busca aquela característica. Então, a nossa ideia, a princípio, é desconstruir o formato que tínhamos de atendimento, e o RH é parte de toda essa desconstrução, para reconstruir um novo modelo de atender o nosso consumidor. A gente tem N casos que eu poderia citar aqui, que nós temos consumidores, e está tudo certo, que não sabe a diferença da mala rígida para a mala soft. E nem tem que saber. A diferença entre elas, basicamente, é o que é melhor para você. Mas tem muitos consumidores que não sabem a importância da roda dupla, ou da roda 360, ou do cadeado TSA. Ele realmente não tem que saber. Ele tem que saber o quanto que isso pode ser diferente na aplicação dele, no que ele vai utilizar para o deslocamento. Uma mala pode ser melhor para um tipo de viagem e não tão boa para um outro tipo de viagem. Então, a nossa ideia principal no novo formato de atender o nosso consumidor é tentar demonstrar para o nosso consumidor o melhor produto que se aplique para aquele deslocamento dele. E não o produto que a gente quer vender porque a gente está acostumado a vender, porque é mais fácil de vender, porque é mais bonito. Não, é entender qual é o melhor produto para aquele deslocamento. Então, toda a empresa está em volta disso, e o Urban, eu acho que vem muito também de uma nova forma de contar isso para o consumidor, né? Como é que a gente vai contar para o consumidor a importância daquele artista, ou por que aquele artista fez daquele formato, o que o artista pensou para fazer aquele desenho, o que está por trás da influência daquele artista. Então, eu acho que esse ano, novamente,
a gente sai na frente de todos os nossos concorrentes numa nova forma de atender o nosso consumidor. Isso vai ter N desdobramentos internos, né? Porque a gente costuma dizer, desculpa, que quando você está cara a cara com o cliente, se você fizer algumas perguntas corretas, você consegue entender o que ele quer, por que ele quer, ou se ele nem sabe o que ele quer, mas eu, enquanto técnica do meu negócio, vou saber sugerir o melhor produto para ele. E quando ele for e quando ele estiver navegando no nosso site? Como é que eu passo essa experiência de consultoria para ele? Olha o quão subjetivo é isso. E a gente, quando vem debatendo, porque todos os nossos canais têm que imprimir na cabeça do nosso consumidor a mesma leitura deste desdobramento. O nosso e-commerce tem que refletir o nosso varejo. Os produtos que estão no multimarcas têm que refletir a forma e o porquê que nós construímos eles. Mas são canais distintos. Tem muito consumidor que está para todos os canais, mas tem consumidor únicos aqui. Como é que a gente faz isso num modelo tão subjetivo? Como é que a gente transforma o nosso site, o nosso e-commerce, por uma experiência agradável, consultiva a um consumidor? A um consumidor que quer agilidade, que quer flexibilidade e que quer executar uma compra em 3 cliques. Se eu quero executar uma compra em 3 cliques, se eu fizer 4 perguntas para ele, eu já perdi ele. Como é que eu presto uma consultoria sem fazer pergunta? Então, é neste modelo de construção com várias mãos internas que nós estamos. E provavelmente mãos externas também. Porque a gente sabe o que a gente quer. E isso foi importante, a gente teve muitas discussões, né? A gente sabe o formato que a gente quer. A rodada de treinamento já começou, que eu fiquei apaixonada. Bruna, parabéns também por todo esse trabalho. Parabéns à Renata e toda a parceria do varejo. Eu fiquei muito feliz com a primeira rodada de treinamento. Agora a gente vai em janeiro para uma segunda rodada, que já é construir, e uma terceira rodada, que é em fevereiro, que é a condição técnica do consultivo mesmo. E nesse meio tempo a gente tem que reformular o dentro de casa, né? O nosso e-commerce, o nosso multimarcas e a nossa leitura sobre isso, né? Você está falando isso e assim é muito do storytelling, né? Muito. Então, eu sempre falo assim, eu acho que é um trabalho que a gente, como área de produtos, ainda tem a oportunidade de desenvolver, que é como é que a gente consegue desenvolver produtos que a gente consiga contar história. Sim. Como é que eu desenvolvo um produto onde um vendedor na loja ele invista 2 minutos do tempo falando do produto, que quando ele chegar no final do segundo minuto, o cara já está comprado, o consumidor já está comprado. Sim. Por quê? Porque tem tanta história naquele produto para falar, e eu lembro, assim, na Nike eu vivia muito isso, assim, tinha o detalhe do detalhe daquela chuteira que quando o cara terminava de falar, eu não quero nem saber quanto é que custa. Exato. Eu acho que esse é o desafio agora como desenvolvimento de produto, é ter mais storytelling no produto para dar força para a vendedora de loja e ela poder usar o máximo do recurso. E olha a importância de todos os canais para isso, né? Você pensa que para a gente mudar o nosso formato de atender na ponta, eu tenho que começar a contar uma história lá na criação de produtos, eu tenho que contar a mesma história a hora que eu for fazer geração de fluxo através de mídia, Insta, Face, LinkedIn. Eu tenho que contar a mesma história, porque se eu não contar a mesma história, fica tudo quebrado. E depois eu tenho que levar a mesma história para o mundo on, que deixa de ser on e passa a ser digital. E como é que você faz storytelling no on, né? Digital, eu não conheço esse termo. Físico mais digital. É o Omnichannel. Uma forma prática. Físico mais digital é físico. Já tá até... Vou fazer algumas buscas. Pode fazer. As pessoas já estão até passando por essa historinha no começo, quando a GFK, que fez, só uma curiosidade, a GFK que falou a primeira vez Phygital no mercado antes da pandemia, uns 5 anos atrás, e aí o mercado parou. Porra, Phygital? Como assim? Né? Eu que sou de banco de dados, eu seleciono o meu dado de consumidor. Eu sei quem é o consumidor on. Consumidor on, menos de 25, majoritariamente masculino, jovem, geração X, Y, Z. Já tinha essa característica. O físico é o consumidor mulher, shopping, blá, blá, blá. Tinha uma separação
Então, GfK, né, neste modelo, e a própria GfK que monta esses dados de mercado falou assim, não existe mais isso. Não existe mais essa... Phygital é um perfil de consumidor, é uma pessoa que está no híbrido. Phygital quer dizer que não existe mais um consumidor on ou off. Ele é híbrido. É um consumidor que em algum momento ele é on, em algum momento ele é off. Então, as próprias empresas tiveram que quebrar as barreiras entre on e off, por isso que veio o Omnichannel e todas essas frentes. Mas hoje em dia, então, se você quiser separar um consumidor on e off, esquece. Não há. A sua mãe, a sua avó, a sua tia já tem experiência on, e os nossos filhos, muitas vezes que a gente acha que vai ser 100% on, tem a expectativa de fazer uma compra no mercado. Eu não faço compra no mercado. E minha filha de 7 anos fala, mãe, vamos no mercado? Eu, oi? Eu não vou no mercado fisicamente, filha. Mamãe, eu adoro ir no mercado. Então, não tem mais essa separação. É nesse modelo que a gente quer enxergar. E se a gente não tem mais essa separação, voltando ao assunto principal, como é que a gente coloca no nosso on a mesma aplicação do nosso varejo? Como é que a gente coloca no nosso produto essa mesma construção de atendimento? Então, é principalmente isso que nos faz ter uma clara leitura da importância de a gente não olhar canal especificamente, da gente não olhar departamentos especificamente, mas a gente olhar a Cestine como um todo, né? Quebrar essas barreiras pela importância do que isso tem na ponta para o nosso consumidor. Isso leva à próxima pergunta, que é qual que é a expectativa com relação às áreas, então as áreas de apoio, os canais, para esses desafios, né? A gente sabe que todos aqui já trabalham muito de uma maneira colaborativa, eu conto muito isso quando a gente vai entrevistar pessoas, o trabalho de seleção, quando a gente vai, eu e o Matheus, entrevistar algum candidato, a gente sempre deixa isso muito claro, olha, o perfil dos nossos colaboradores é muito claro que são todos muito colaborativos, todo mundo se ajuda, todo mundo tá junto, mas sempre tem algo que a gente consegue evoluir como pares e como um grupo. Então, sobre isso, qual que é a expectativa de vocês para que a gente consiga alcançar todos esses desafios? Eu acho que a gente já evoluiu muito, assim, em termos de quebrar as barreiras, em termos de trabalhar como grupo. O que eu vejo que a gente ainda tem oportunidade, e isso é um pouco da cultura da Cestine, a gente foi sempre uma empresa muito executora, né? É pau para toda obra, a gente faz. Mas às vezes você investir um pouco mais de tempo em planejamento vai deixar a tua vida na execução tão mais tranquila, né? E não só isso, mas investir em planejamento e em processo, né? Eu acho que esse é o nosso caminho, que é um ajuste fino, mas que vai nos deixar com uma vida muito melhor, menos atribulada, com menos retrabalho, e também eu acho que é no sentido de colaboração para resolver problemas sem jogar o problema no e-mail. Vamos sentar junto. Eu acho que a gente já tem essa capacidade de olhar a empresa como um todo. Agora, eu acho que a gente pode melhorar um pouco a empatia, né? Eu acho que tem oportunidade para olhar para a gente começar a olhar um pouco mais de forma empática, né? De dizer assim, estou vendo que aquela área está com um problema, isso está prejudicando a minha área. Eu vou sentar lá junto para resolver esse problema. Porque ele deve estar tendo, assim, ele não está lá sem fazer nada, não está tomando banho de sol na sacada, agora que tem home office, mas ele está quebrando a cabeça e não está conseguindo resolver. Vamos sentar junto, porque eu acho que com isso melhora muito o nível de... Tem um negócio que é confiança. Você tem que pensar que a outra área está fazendo o máximo. E não que a outra área não está fazendo nada. Ela também está tendo problema. A partir do momento que você confia de que ele está tentando fazer o máximo, você vai lá porque você quer ajudar. Sim. Porque ele está jogando o mesmo jogo que você. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem para esse próximo ano. Então, quer contribuir com Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente se empenhou muito este ano em execução, em resultado, principalmente em colocar ciência nos nossos dados, coisa que eu senti muita falta quando eu cheguei aqui na Cestine. Cada área tinha o seu próprio dado, cada área tinha a sua própria interpretação do seu problema. E isso fazia com que ela olhasse para o coleguinha de maneira distinta, porque ela já olhou o número dela está certo, o coleguinha está discutindo outro número.
E eu acho que a gente quebrou essa barreira, essa foi quebrada com certeza absoluta. Todas as áreas olham para o mesmo número, enxerga o mesmo grau de dificuldade de execução. Então, acho que quando a gente quebrou essa barreira, a gente colocou uma coisa que hoje, quando a gente erra, a gente tem uma velocidade de saber onde está o erro. Quando alguma coisa engargala, a gente tem uma velocidade de entender qual é o gargalo, que eu falo, puta que pariu, que delícia. Desculpa. Eu tava assim, ela nossa, é até que ela tá aguentando. Desculpa. Fica à vontade. Desculpa, você vê que eu já tô à Imagina, vontade. Desculpa. O que eu falei no começo? Alexandre Fiquem não à tá vontade, aqui, eu vou né? deixar vocês muito à vontade, vocês não vão Pronto, já perceber Desculpa. que é uma live. Eu falo, eu nem sei como substituir isso, gente. Não, você usou a palavra certa, essa é a definição. Bom. Então tá. Então eu falo, que delícia que a gente consegue parar uma reunião. Esses dias o Edu me chamou para uma reunião que eles estavam lá debatendo. Em 10 minutos a gente falou, putz, o problema é esse. Por que a gente sabe que o problema é esse? Porque os dados estão concisos, porque as áreas estão alinhadas. Se a gente sabe onde está o problema, nessa velocidade, a gente vai na causa. E agora que a gente consegue ir na causa com velocidade, esse ano é tratar o ajuste fino. Sim. É tratar o detalhe, é tratar a flexibilidade. Eu costumo dizer muito para o nosso time que cara, não tem problema errar. Bem-vindo, temos 26 anos no mundo corporativo errando todos os dias. O que eu não quero é cometer os mesmos erros. E para não cometer os mesmos erros, a gente tem que enxergar a causa dele. A gente tem que saber o porquê que isso está acontecendo. Isso a gente está fazendo com uma velocidade incrível. Então, o 23 tratemos os detalhes, flexibilizamos os nossos processos, faremos alinhamento mais fáceis e mais ágeis entre as áreas, que aí o céu é o limite. Para finalizar e ir para as perguntas do público, eu queria deixar 2 perguntas, e aí eu quero que cada um responda as 2, tá? Uma é qual a palavra que vocês utilizariam para definir o ano de 2022, e a outra é qual é a expectativa para 2023. Acho que para 22 é superação. Sem dúvida, para mim foi superação. Superação como profissional. Superação em ter mais empatia de um modo geral. Superação em conseguir fazer mais do mesmo, com o mesmo brilho todos os dias. A gente tem um mote que na loja a gente tem que cobrar todos os dias a mesma coisa sem cansar. E muitas vezes eu fiz isso todos os dias durante 8 meses, não cansei. Então, acho que foi uma superação, não só pelos resultados da companhia, que é delicioso sentir isso, né? Porque é parte do nosso trabalho, mas a superação enquanto profissional também, de conseguir chegar até aqui sem surtar, de conseguir chegar até aqui sem tomar remédio. Deixar o Rivotril em casa. Então, acho que 22 eu resumo em superação. Tá, segura 23, porque o 22 tem a ver com o que você está falando. Assim, minha palavra é coragem. Eu acho que a gente teve muita coragem ao longo desse ano, assim, de todos os aspectos. A começar pelo Alexandre, de investir quando precisou tirar dinheiro, botar na empresa, não sabendo qual era o futuro e com o histórico dos últimos anos muito ruins, né? Exato. Coragem da gente de fazer as mudanças necessárias, de trocar sistema, de trocar o operador logístico, que ainda a gente estava no reflexo. Coragem de ir para frente do mercado, para cima do mercado e saber, coragem de botar uma meta que seria quase o dobro, que no final a gente está fazendo mais do que o dobro, coragem de ir atrás do que precisava ser consertado. Assim, eu acho que a gente foi uma empresa muito corajosa. Segurar preço o ano inteiro, né, Edu? Acho que aí, cara, a gente quase que desistiu em diversos momentos e a gente segurou o preço. A gente falou, vamos assim, e deu tudo certo. Não, assim, para uma empresa dobrar de tamanho tem que ter coragem.
E tem que ter superação. Na verdade, assim, as duas estão muito ligadas, as duas Sim, palavras. sim. Não faça perguntas fora do script. Não vou fazer. Para finalizar, a gente vai para perguntas Não, sobre a espera. expectativa de 2023. Mas eu Não, vou mas pedir tem a palavra a palavra de a sua 2023. Então, não é uma palavra, não é? é expectativa de 2023. tá Mas bom. eu vou Graças pedir a uma Deus, pausa. essa palavra eu não Uma tinha. pausa só pra gente tomar uma água e aí a gente já volta. 2 minutinhos, tá, gente? Eu queria ir no banheiro, foi isso. Érica, não vou- Olá, pessoal, estamos de volta na expectativa sobre a resposta do Edu e da Regina sobre quais são as expectativas para 2023. Quem vai falar primeiro? Pode falar. As damas já começaram Tá bom. a live. Assim, eu vou usar a palavra de novo, mas agora duas A palavra palavras. pra coragem. mim. Era uma só. Não, mas para 2023. 2023 Ah. para mim é ajuste fino. Tá? Eu acho que a gente já fez um crescimento absurdo, a gente ainda espera crescer nesse ano. A gente já falou do crescimento para esse ano? Ainda Não falamos, não É, falamos. assim- É a Olha única os- coisa que eu tenho olha pra o falar de spoiler. 23, então deixa então essa aqui deixa a pra minha. você. É Tá bom. expectativa de 2023. Tá Não é número? Não é Então, número, não é sei- expectativas. Não, mas a expectativa faz parte do número. O número faz parte da O expectativa. número pode complementar a Tá bom. resposta. A gente dividiu aqui. O Edu vai falar da expectativa, eu vou falar do número. Não, senhora. Tá bom. Os Tá, dois então- vão responder os dois. Então, ajuste fino por quê? Como teve esse crescimento, que não quer dizer que a gente vai crescer e depois a Regina vai falar do número, agora é a fase de a gente melhorar processos, acertar planejamento, entender todos os erros de 2022 e evitar, é mais ou menos como a Regina falou, assim, não cometer os mesmos erros, né? Isso a gente já está organizando para já fazer a partir de fevereiro. E sob o ponto de vista de marca, o ajuste fino a gente precisa definir o que a Cestine quer ser, né? Quem que a gente quer ser quando crescer, basicamente é isso, né? Por que se a Cestine deixar de existir o mundo ficaria triste, né? E isso significa posicionamento de marca, isso significa a gente entender qual é o nosso propósito no mundo, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, como é que a gente quer ser visto como marca pelos consumidores, como é que isso vai refletir no discurso da vendedora da loja, no posicionamento do produto,
na imagem de marca, na comunicação com o consumidor, que a gente fala dos pontos de contato com o consumidor, e eles têm que andar juntos. Eu acho que essa é uma oportunidade de melhoria. A gente ainda tem muitas diferenças da forma como a gente se comunica, dependendo de onde a gente está e com quem a gente fala. Então a gente tem que fazer um trabalho, e isso vai já começar a ser feito agora, logo no início do ano. A gente já está fazendo uma concorrência entre consultorias para a gente definir, então, todos esses fatores e principalmente é uma questão de trabalhar a marca, então posicionamento de marca, o que a gente quer ser. E esse é um trabalho que, a partir do momento que a gente define então essa figura macro, o desmembramento em termos de produto, em termos de atendimento, em termos de consumidor, ele passa a ser diferenciado e passa a ser único, né? E a gente tem muita oportunidade, porque o mercado ele não é tão evoluído, não é um mercado evoluído, não é um mercado em que tem marcas que você diz assim, pô, essa marca faz um trabalho maravilhoso. Então esse vai ser o caminho da Cestine. E a gente vai começar a entender que a gente está aqui para oferecer produtos e serviços e soluções no mercado de viagem de uma forma diferenciada e que ninguém faz, né? Mas isso vai ser desenvolvido ao longo do trabalho. Concordo, Edu. Concordo. Não, eu acho que... Concordo e o crescimento é tal. Concordo, o crescimento eu obviamente, o Edu super alinhado em relação a isso. E eu acho que, além dessa expectativa enquanto posicionamento de marca, tem uma questão também da gente, esse ano, somado à mudança comportamental em que a gente quer demonstrar para o nosso consumidor, vem muito também de como a gente quer demonstrar a nossa marca ao nosso consumidor através deste atendimento, né? Então, uma coisa está muito ligada com a outra. Eu entendo, de fato, quem é a minha marca, para onde vai a minha marca, como é que vai ficar essa marca, e tento colocar isso no formato em que eu quero atender. Então, uma coisa está super ligada à outra. Eu diria, essas duas frentes que são são as nossas maiores expectativas para 2023. Além de crescer em torno de 20% a 25%, não só com produtos, mas com experiências, com soluções, com serviço. Nós queremos ser uma solução ao nosso consumidor, independente de qual canal ele esteja. A gente quer que o nosso consumidor pense na Cestine quando ele for fazer um deslocamento. Seja esse deslocamento a trabalho, a viagem, a fazer uma cirurgia em outro estado, seja, né, o primeiro, enfim, que ele pense na Cestine como um provedor de uma solução para o seu deslocamento. Então, eu acho que é tentar trazer ou demonstrar mais o que a gente já trouxe, porque a gente já trouxe algumas soluções de serviços nesse sentido, mas tentar demonstrar isso de uma forma muito clara através do posicionamento da marca ao nosso consumidor. Nós podemos e vamos ser uma solução de viagem ao nosso cliente, uma solução de deslocamento, uma solução de destino. Podem nos procurar, porque aqui a gente tem N coisas que vai te ajudar o seu trajeto ser mais simples, mais fácil, sem complicações, né? Acho que é um pouco disso. Falando na parte numérica, a gente parte de, né, um 21 que alcançou, mesmo na pandemia, um ano de 2019, isso é surreal, né? Então, em 21, fizemos o número de 19, a grandes dores, né, em rentabilidade, mas fizemos. Em 22, nós dobramos 19 e 21, o 20 está isolado, né? Ninguém fala mais dele. O 20 não conta. 22 nós dobramos o resultado em relação a 19 e a 21. E em 23 nós pretendemos crescer em torno de 20 a 25%, com uma grande diferença, com a rentabilidade que a empresa precisa. A empresa precisa ser mais rentável, não é pela geração de lucro, é principalmente o que a gente consegue fazer a mais quando a gente não é uma empresa deficitária. O que a gente consegue colocar mais dentro de casa quando a gente é uma empresa lucrativa. Então, quando a gente pensa no lucro, óbvio que, né, é o propósito de todo negócio,
mas para a gente especialmente tem um propósito muito maior, que é com mais dinheiro a gente consegue fazer muito mais coisas do que a gente está fazendo, seja no âmbito de pessoas, seja no âmbito de posicionamento, de lojas, de multimarcas. Então, acho que é isso. Muito bom. Vou para as perguntas do nosso público. Deixa eu ver. Matheus. O Matheus sempre é o primeiro, né? Você já percebeu? Pergunta. Pensando em expectativa, a Cestine pensa em ter uma loja flagship ou loja conceito? Acho que sim. Não acredito que seja ainda para 2023, porque 2023, basicamente, a gente está passando por uma a gente está reestruturando, reorganizando as nossas lojas. A gente tem um novo modelo de loja. Para quem ainda não viu, não conhece, visitem o Center 3. Já tem um modelo novo que está lindíssimo. Então, eu acho que esse ano a gente foca nisso ainda, de fazer algumas lojas neste formato. Mas para 24, 25, eu acredito que seja imprescindível fazer até porque alguma esse trabalho de estruturação reposicionamento de marca, a gente entender o que a gente quer ser, isso é fundamental para depois a gente definir então o que é a flagship. Flagship, na verdade, é a tangibilização do conceito. Né? Perfeito. Luiz Henrique, bom dia, equipe. Gostaria de saber como está sendo a adaptação logística neste último ano com relação ao SLA de atendimento dos processos, desde a compra, reserva do produto, até a entrega. Reserva do produto desde a compra / reserva. Será que é compra Pode da ser China? eu acho que é uma compra no site. Imagino que é alguma coisa nesse sentido, numa visão muito mais consumidor. Como está sendo a adaptação logística neste último ano com relação a gente sofreu, como o Edu bem colocou, a gente saiu de todo um modelo que era já da Cestine, de ter a logística interna, e passamos por um operador logístico. Então foi um ano de bastante sofrimento para todos os lados. Teve impacto nessa entrega, sem dúvida nenhuma. A gente ainda convive com alguns, mas acho que a gente encerra um ano muito melhor do que o que a gente começou. Hoje, se a gente olhar o SLA de um e-commerce, por exemplo, ele está muito mais próximo do que a gente quer. Ainda não é um mundo ideal, porque quando a gente fala o on, a gente quer um clique, 1 minuto em casa. Mas a gente está muito melhor, mesmo com o operador, já nesse segundo semestre. Assim, o ano passado foi, primeiro assim, 2021 foi caótico, né? Por quê? Porque a gente estava num operador que nunca tinha trabalhado no nosso mercado, né? Não tinha esse conhecimento. O nosso mercado é muito específico e depois disso ele foi aprendendo, né? Hoje já está muito melhor, ainda não está no nível ideal que a gente precisa. A gente também teve adaptação de sistema nesse meio tempo. Então, assim, o final de 2021 foi muito ruim. O final de 2022 foi ok, mas com oportunidades de melhoria. Certo. Quando a gente fala de ajuste fino, eu acho que 23 tende a entrar num processo muito menos doloroso e muito mais efetivo para a gente ter SLA melhor. E isso é super importante quando a gente olha sobre uma ótica de planejamento, quanto que a gente está colocando o cliente no centro das nossas decisões. O mais impactado, isso é a ponta, né, Edu? Quando a gente fala de SLA, a gente não está preocupado com o nosso sell-in, que é o tempo que chega na loja, mas principalmente o tempo que o nosso consumidor vai conseguir ver o nosso lançamento, né? Então, eu acho que o quanto que a gente vai se empenhar na área logística para 23, cuidando dos detalhes, vai ser imprescindível para toda essa mudança que a gente quer colocar na companhia. Muito bom. Bom, sem mais perguntas, a nossa live está chegando ao fim. Acabou? Viu? Que bom. Nem foi tão difícil. Fica aqui o convite para que vocês retornem sempre. Eu acho que foi muito bom, muito produtivo. Eu espero que vocês possam voltar. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso, gente. Obrigada. Eu quero falar porque... Olha, a gente não tem pressa, tá? Que não tem mais perguntas, mas fiquem à mas vontade. eu acho que a gente tem que terminar essa live parabenizando todos dessa empresa. Assim, o que a gente fez, mais uma vez, com coragem, com superação, com trabalho em equipe. Assim, tem o trabalho de cada um aqui. É a soma de muita gente que a gente sabe que virou noite, que passou trabalhando de madrugada, assim, a gente acompanhou tudo isso e a gente ficava pensando, não era para ele estar fazendo isso, assim, não era. Mas assim,
por amor à empresa, assim. A gente sente que o que acontece, principalmente com essas pessoas de mais tempo de casa, que viveram situações muito difíceis na empresa, né? E quando vem essa retomada, é uma felicidade, né, de dizer assim, nossa, a Cestine está renascendo, né? E isso acaba influenciando os novos também. Então, no final, o que a gente tem é todo mundo muito comprometido. E esse comprometimento, assim, a gente tem que agradecer a cada um de vocês e parabenizar pelo que a gente está fazendo. Sem nunca entrar numa zona de conforto de achar que a gente já chegou lá. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas a gente não pode deixar de olhar para trás e parabenizar e festejar. Assim, eu acho que a gente tem que festejar porque a gente tem que ter orgulho de estar mudando a história da Cestine. Bora trabalhar? Vamos, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Cestiners!